E aí, galera, vamos entrando, vamos bater um papo. Gente, eu gostei desse cenário aqui, hein? E aí, turma, bora, vamos entrando, começa a convidar. Voltei com a live Tira Dúvidas. Então, tudo bem, Felipe, Renata? Vamos lá, Thiago, vai botando todo mundo aí, vai convidando a galera. Voltei com a live Tira Dúvidas. Vou chamar aqui agora o Paulo Vitor, tá? Pra gente poder conversar um pouquinho com vocês. Vocês vão anotando tudo aí, tirar dúvida de empresário. Manda as perguntas aí, Suelen, Everton, Pablo, todo mundo vai mandando perguntas aí. Vou convidar aqui o meu amigo Paulo Vitor. Deixa eu achar o Paulo Vitor aqui. Entra aqui. Enquanto isso, galera, vai convidando, prepara todo tipo de pergunta. Manda aí, perco nada, tem uma rede clínica odontológica, me espelho em você. É isso aí, galera. Ó, 175 pessoas. Vai mandando para essa turma aí. Vai mandando. Ó, Paulo Vitor E aí, entrou. grande Lázaro? Fala, cara. O cara é pontual mesmo. Achei que tu ia terminar às 20h20 lá. O cara é pontual demais. Pois é, cara, deu certo aqui. Eu já tá falando pra galera aí. Vai mandando pergunta, turma, e vai passando. Uma Vai dando aviãozinho. sexta-feira de trabalho, né? É isso Tem gente que aí. tá farreando, gente já tá, Rapaz, eu vou já até tá pedir no uma coisa seu. aqui. Hã? Olê, pera aí, eu tô pedindo a pessoa que vai abrir um vinho pra mim, cara. Eu vou fazer essa live tomando um vinho. É uma boa, Olê, merecido. Semana foi pega um boa, vinho lá Lázaro. em cima pra mim. Pega um vinho chamado Cavalo Louco. Rótulo vermelho. Lá tem rótulo verde, amarelo. Lá na adega. Vai na adega, Cavalo Louco. Abre e traz uma taça pra mim, uma taça com água. Pronto, vou fazer hoje, tomando um vinho. Foi É produtiva a semana, Lázaro? sempre produtiva a semana. Minha semana só vai deixar de ser produtiva se eu morrer. Palermo na área. Ó, muito bom, cara. Vamos relembrar, Lázaro. Faz tempo que a gente faz essa live. Live tira dúvidas, Lá eu já dúvidas falei. reais. Se Isso você aí. quer que a gente te ajude, faça uma consultoria aqui ao vivo, manda qualquer pergunta sem pena. Aproveita, já segue o Lázaro, me segue que tem sempre conteúdo de gestão por aqui. É isso aí, turma. O negócio é o seguinte. Como a gente ficou um tempo sem fazer a live Tira Dúvida. E a ideia agora é responder a dúvida de vocês. Tem 200 pessoas aqui, ó. Vamos mandar aviãozinho aí. Vamos botar 500 pessoas aí dentro. Caiu para 195. Estou aqui para tirar a dúvida de vocês. Qualquer pergunta para o Paulo Vitor Porto, qualquer pergunta para mim vai ser esclarecida agora. Beleza? Paulo Vitor, Fala. vamos dar 10 ingressos do Summit aqui? Opa, vamos. Vai acontecer Summit Capital Upgrade aqui em São Paulo em outubro, certo? E aí, quer participar? Não sei se a gente faz Basta uma preencher doação, aqui resultado. escreve resultado, mas detalhe, fica só escrever resultado, não manda pergunta também, tá? É, Manda pergunta e junto com a pergunta coloca resultado. que é muita Que aí a informação. Ó. gente Dia 3 e 4 de ó, outubro, a gente vai fazer uma imersão, um summit, na verdade, um summit em São Paulo, região de Alphaville, onde serão 2 dias inteiros. Eu, Lázaro do Carmo, Ike Batista, Raduan Melo, Matheus da AdaptaOrg, para a gente falar de gestão, implementação de inteligência artificial, gestão comercial, financeira. Então, teremos 1.200 empresários lá dentro. Se você quiser participar, a gente vai sortear 10 ingressos. Escreve resultado que a gente entra em contato com você caso seja sorteado. e se você não for sorteado, você vai comprar e vai participar lá com a gente. Exatamente. Ó, não está aparecendo para mim não as perguntas lá. Deu bug aqui, mas se Eu tiver vou já aparecer as leu. perguntas, só estou escrevendo aqui. Escreva resultado e concorra a 10 ingressos do Summit. Vai. Do Summit. Eu só estou escrevendo aqui, a gente vai começar. Vai Só mandando para deixar pergunta claro também. o óbvio, né? 10 ingressos são 10 pessoas diferentes, né? Não é uma É isso pessoa, aí. 10 ingressos, só para entender. Foi? Pera aí, cara, não tá saindo, você acredita? Tá dando um bug aquizinho mesmo. É, tá, deu uma bugadinha aqui no Eu Instagram não do tô meu. conseguindo escrever. Agora deu.
Eu estava entrevistando gente para o time agora. É agora aqui entrevistando gente. Inclusive, aproveitar aqui para os avisos então. Se você quer trabalhar na Capital Upgrade comigo, com o Lázaro, quer gerar uma riqueza e liberdade, ajudar empresários, qualquer área, Isso. comercial, marketing, fala com a gente que a gente está recrutando, tá? Principalmente comercial e marketing. Uhum. Pode acender a luz aqui? Apagou aqui. Pera aí. Aí. Vamos lá. Escreve resultado e concorra a 10 ingressos do Summit Capital Upgrade. Pronto. Galera, então vamos embora. Começando as perguntas aí. Vou começar lá do começo. Vai. Pera aí que eu tô buscando aqui. Fala comigo, amigo. Falo, cara. Manda pergunta. Fera demais, beleza. Oi, fala Lázaro. Beleza, beleza, não me pergunta. Ó, vamos lá. Perco nada. Tenho uma rede de clínica odontológica. Me espelho em você. Obrigado. Admiro o seu trabalho. Não sou empresário, mas gosto do conhecimento. Perfeito, irmão. Empresário começa na cabeça. Ser empresário começa aí. Como ficar nos objetivos? Cara, mandar primeiro faz a pergunta, não dá para entender. Acho que é como focar nos objetivos. Deve ser isso. Como focar nos objetivos? Nós vamos falar disso aqui então. Beleza, vamos lá. Ó, rapidinho, como focar nos objetivos? Irmão, faz a lista de prioridade. Bota tudo que você tem que fazer de 8 da manhã às 20 horas. E aí não tem erro. Agenda programada é a melhor maneira que você tem para focar em alguma coisa. Se você não tem a agenda programada, você não vai ter foco. Foco parte do pressuposto de você saber aonde chegar, o que, que tem que fazer. Isso tudo está escrito e programado. Né? Então vamos lá. Descobri esse Lázaro faz 3 semanas. Meu irmão, o cara falou em um podcast que 2 milhões não pagava. É isso mesmo, cara. Obrigado. Continua acompanhando lá no Padrinho. Boa noite, você é monstro, fenômeno. Cadê a pergunta, gente? Como ter uma energia forte como você? Toma testosterona, tá? Usa testo e detalhe, meu irmão, a energia depende da vontade que você tem de realizar. A minha energia, ela parte do pressuposto que eu acordo todo dia de manhã sabendo que eu já não tenho mais a noite passada. Eu já não tenho mais o dia passado. Eu chego à noite sabendo que eu já não tenho mais aquele dia, que eu só tenho o próximo. Então eu tenho que pôr energia nisso. Se eu não colocar energia nisso, eu morro. Meu amigo, o que mais me inspira é a morte. Entendeu? Por quê? Porque a finitude vai chegar. Então o que me dá energia é isso. Saber que a hora que passou já não é minha. E eu só tenho essa. O resto, balela. Aí, tá bom. O que é mais estratégico? Fluxo de caixa ou crédito disponível? PV, eu vou deixar essa para você. O que é mais estratégico? Fluxo de caixa ou crédito disponível na empresa? Olha, uma coisa, ela complementa a outra. Até porque, se você gosta de um brinde, Lázaro, se você é agressivo como a gente é, as duas coisas é a mesma coisa. Se eu tenho crédito, eu tenho caixa. Lázaro, a gente trabalha muito alavancado. Exemplo, toda vida que a gente pode, a gente pega crédito e coloca em novos projetos. Então eu vejo crédito como caixa, até porque se faltasse projeto, eu não me preocuparia com crédito. O que é que tu acha? Concordo, gênero, número e grau. Penso o seguinte: fluxo de caixa é importante, né? Ele tem dois tipos de fluxo de caixa. Você tem um fluxo de caixa porque você pegou para cobrir um crescimento e você tem o fluxo de caixa gerado para a empresa. Então, não tem mais importante ou menos importante, mas é muito importante que a sua empresa gere caixa. E também é importante você saber que para fazer investimento você não usa capital de giro. Você usa ou caixa livre ou um crédito de terceiro, porque se você mexer no seu capital de giro, a chance que você tem de fracassar é enorme. Ó, tem uma pergunta aqui. O que o diretor de uma expansão precisa saber para ser um bom diretor? Primeiro é o seguinte: depende de que empresa que tu tá, né, meu irmão? Diretor de expansão de uma rede de clínica odontológica é uma coisa, diretor de expansão de uma imobiliária é outra, diretor de expansão de uma consultora é outra, diretor de expansão de cada setor é uma coisa diferente. Uma coisa você tem que saber em qualquer um desses setores: mover as pessoas, ser um bom líder, respeitar as pessoas e ter conhecimento profundo da sua atividade principal. Ah, eu sou um diretor, eu preciso saber vender. Você tem que ter sido um bom vendedor antes. Sou um bom diretor de expansão. Eu preciso saber da operação pela qual estou expandindo? Sim.
Mas o hard skill ele é genérico. Aliás, o soft skill é genérico, o hard skill vai depender do setor. Entendeu? Tem uma série de coisas que o diretor de expansão vai ter que saber sobre, dependendo do setor que ele tiver. Agora, uma coisa que serve para todos os setores: mover as pessoas, entender da situação pregressa e dominar muito o tema pelo qual você lidera as pessoas. Posso comentar essa, Lázaro, também? Completa, vai lá. Diretor de expansão, ele tem que ser craque no modelo de negócio e saber as variáveis replicáveis de sucesso. Exemplo, é o diretor de expansão de um restaurante. Ele tem que entender muito bem o modelo de negócio. Ele tem que saber de culinária? Não, ele tem que saber as variáveis replicáveis de sucesso. É o ponto, é no lugar específico. Existe um padrão quando a gente fala de assuntos macroeconômicos. A cidade que ele vai escolher para a expansão tem que ter um PIB adequado, tem que ter outras operações, tem quais são as variáveis para ele escolher cidade, ponto e métrica. Então, o diretor de expansão tem que ser muito bom nas variáveis de sucesso do modelo de negócio replicável. Então vamos lá. Lázaro, como fazer um bom balanço de caixa? Acho que você colocou fluxo, né? Cara, balanço é uma coisa e fluxo de caixa é outra. O balanço de caixa é contar as moedas, né? Exatamente. Vamos lá. Então, fluxo de caixa, como fazer? Né? Como é que você vai entender o meu fluxo de caixa? Cara, se você tem a previsão de receita do ano e você tem a previsão de despesa, você consegue fazer um fluxo de caixa. Só que você tem que ter o seguinte: com uma acuracidade boa, o que eu faço para ter um bom fluxo de caixa? Eu tenho que controlar todas as minhas saídas, todas as minhas entradas e projetar para o futuro. Simples assim. O grande problema é que as pessoas não conseguem ter uma previsão de despesa adequada e nem ter uma previsão de receita adequada. O que acontece? Você não tem fluxo de caixa. Mas fluxo de caixa é qual o meu fluxo de caixa necessário para o futuro? O que sobra? Putz, qual que é a previsão de despesa que eu tenho na linha do horizonte para o futuro de 12 meses? Essas despesas é o capital de giro necessário que eu preciso manter. As minhas entradas, quais são? Uma pela outra, você vai ter seu fluxo de caixa. Lázaro, você está diferente. Rapaz, estou voltando a ficar cabeludo. Ó, o Paulo Vitor rapou a cabeça, estou deixando o cabelo crescer de novo. Eu fiquei 2 anos e meio, 3 anos, com o cabelo quase curtinho, careca, estou deixando crescer, então estou ficando cabeludo de novo. Sou proprietário de uma empresa de regularização no ministro. Você me inspira muito, ok? Sinop, Mato Grosso, cidade rica, hein? Ó, para você, Paulo, tem uma fábrica de máquinas agrícolas faturando com faturamento anual de 22 milhões. Dívida bancária de 4 milhões de curto prazo. A parcela do empréstimo da outra folha, o que eu faço? Alongar, irmão. Deixa eu te falar um negócio. Se você tem um faturamento de 22 milhões, Será que é se, seu, 10% de EBITDA, se for máximo? 10% de EBITDA, você tem 2,2 milhões de EBITDA. 4 milhões de dívida de curto prazo é um problema para você. Se for 12 meses, é um problema. 24, você está estrangulado. Mas não é problema, mas está estrangulado. Alonga uma dívida. Se você tem 10% de EBITDA, com 22%, 22 milhões de faturamento, então você tem um EBITDA de 2 milhões e 200. 4 milhões de dívida alongado em 36, 48, você não deveria ter problema. Então, o primeiro passo é alongar essa dívida de qualquer jeito. Lázaro, mas para eu alongar, vou ter que pagar mais juros. Eu prefiro pagar mais juros e ter uma dívida que a PNT caiba no meu mês do que não conseguir pagar e morrer e falir. Então, negocia para 48, 60 meses, que você consegue pagar. Se você tiver um EBITDA de 10 milhões. Se o EBITDA for de 5, aí, meu amigo, vai ser um pouco difícil, 5%. 5%, né? Tá falando? Se o EBITDA for de 10%, 2 milhões, alonga para 48 meses, que tá beleza. Se o EBITDA for 5%, cara, aí é 1 milhão. Aí, Tem que cara, alongar mais. você vai ter que arrumar um dinheiro emprestado, vender um imóvel, vender um ativo para pagar essa dívida. Validação de produto novo, importado da China. Preciso de dica, Lázaro. Ó, não sei o que o PV acha. Validação de produto é deixar o consumidor experimentar. É isso. Como é que você valida produto? Alguém vai consumir, alguém tem que gostar.
É a única forma. Ah, não, vou validar o meu produto com teste. Teste é alguém te comprando, consumindo e gostando. Então, produto da China. Como é que eu valido? Vende, irmão. Bota no mercado, vê se tem reclamação ou não. Acho que é isso. Validação tem que ser. Quem te consome, o seu prospect para te consumir tem que consumir. Se ele aprovar, tá validado. Se ele recomprar, aí tu consagrou com ouro a validação, certo, PV? Eu não sei se o problema dele é se ele precisa, se ele quer validar antes de importar, né? Aí não vai ter como fazer, a não ser se ele olha um concorrente que está trazendo o produto que ele quer trazer e meio que validar de forma paralela com o concorrente. O lado bom de trazer da China é porque você traz com preço barato, você se alavanca bem. O que está na moda de você trazer aquelas motos, né? Motos, esses eletrônicos e etc., não está no gibi. Agora, se tu perder o time, porque, deixa o mercado validar para depois eu trazer da China, pode ser tarde demais. Infelizmente, você tem que apostar. Agora, aposte com a grana que tu não corta a cabeça, que no máximo, se der errado, você torce o pé. Ó, lá tem duas perguntas aqui. Tem uma aqui que a menina quer que eu seja cancelado. Ela falou: a melhor coisa que Getúlio Vargas fez foi morrer. Puta, ela quer que eu seja cancelado. Eu acho que ela pegou uma frase tua em algum podcast aí, falando de É, Getúlio Vargas, não necessariamente exatamente isso, mas eu acho que quem fala isso aí te acompanha em alguns outros lugares, viu? acompanha, e é verdade, gente. É que é foda, né, rapaz? Getúlio Vargas fez uma coisa boa que foi CLT, mas depois largou um prejuízo aí que não tá bom, não. Mas vamos lá, como gerar um líder na própria equipe? Cara, líderes bons, eles podem e devem ser treinados. Todo mundo que tiver um pouco de dedicação pode ser um bom líder. Os líderes excepcionais, outliers, fantásticos, opinião do Lázaro, nasceram assim. O cara tem uma empatia e um carisma brutal. Que carisma e empatia, velho, difícil aprender, viu? Tem gente que tem ou Difícil não tem. ensinar. Difícil ensinar alguém. O cara não consegue aprender a ser carismático. Ficou mudo aí, Lázaro. Ficou mudo aí. Fala Tem aí mais pra ver alguma se dica para voltou você a formar um ouvir. líder, além disso que eu disse? Estão me ouvindo? Agora sim, tu tava mudo aí nos últimos 10 segundos. Não, é que é o seguinte, o que eu disse que os líderes excepcionais têm Nascem. características difíceis de serem replicadas. E são muitos, isso é verdade, cara. Agora, um bom líder todo mundo pode ser, a partir do momento que você trate as pessoas com respeito, você domine o assunto, você entenda o processo, seja um bom motivador e criador de ambientes bons para trabalho, né? Eu acho que isso já ajuda bastante. Se o Paulo tem outra coisa para colaborar, vamos lá, Não, acho enquanto que é isso. isso, Lázaro. Existe dívida boa, grande Lázaro? Eu vou deixar o PV Claro. responder. E existe dívida boa é aquela que custa o preço que você consegue pagar e alongada o suficiente para caber na parcela. O Lázaro acabou de falar aí, deu uma É isso aí. aula de um exemplo prático. Se coube na parcela e não deixa a DRE no vermelho, é uma boa dívida. Por quê? Dívida quer dizer o seguinte: você pega o dinheiro fora da empresa com risco do banco, traz para dentro do seu negócio e gera um dinheiro maior ainda. Se você parcelou direitinho, vale a pena. Então, essa pergunta é excelente, porque o que a gente mais tem são pessoas ignorantes quando falam em dívida, porque dívida é sinônimo de coisa ruim, ou traumatizadas porque não souberam fazer corretamente. Dívida boa existe, só precisa fazer conta. E se você não souber, a boa notícia é que você pode contratar uma consultoria, você pode fazer um curso, você pode trazer um terceiro. Ó, teve um aqui que não gostou do meu visual. Lázaro, parabéns pela live. Quando puder, cola no Mister Shake Barber. E para dar um tapa nesse visual aí, vai ser uma honra te receber. Obrigado pelo carinho. Vou lá, rapaz, tô deixando crescer. O que eu preciso fazer para ficar com ele mais bonitinho assim, sabe? Cabelo ruim crescendo é uma merda. Entendeu? Então, cara, eu não quero cortar, não. Vou ver o que vai acontecer. Lázaro, você falou que a falta de capital de giro é o começo do fim. Verdade, cara. Eu não vou dizer que não é o começo do fim, não, é o fim, né? Cara, você não tem capital de giro, a sua empresa pensa assim, duas coisas. Qual o motivo da falta de capital de giro, né, Paulo? Primeiro motivo, se você está crescendo muito,
provavelmente você vai ter problema de capital de giro. Aí tu vai tomar uma dívida boa para melhorar seu capital de giro. Se a sua empresa não está crescendo e você tem problema de capital de giro, ou você está com problema na precificação, ou você está com problema nos seus custos, que a gente chama de SG&A, custo fixo e variável. Porque se você está vendendo e não está aguentando pagar as contas, você deve ter precificado mal ou você está com um custo excessivo. Essa falta de capital de giro é a morte. Porque você não tem mais o que fazer, você vai ter que reprecificar o produto e tal. Se você está crescendo, está com falta de capital de giro por causa do crescimento, é até um problema bom. Porque tu vai tomar dívida, vai continuar crescendo, toma dívida, continuar crescendo. Quando você parar de crescer, a empresa está saudável, você paga sua dívida. Então, é isso que eu digo quando o problema é mexer no capital de giro, que ele é sagrado. Quer completar, Paulo? Na verdade, vou fazer um compêndio. Problema de capital de giro só pode ser três. Ou você perdeu margem, e aí agora, como achar a tua margem, você está tendo menos caixa sendo gerado, ou porque você piorou seu ciclo financeiro, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, prazo médio de estocagem, esse ciclo financeiro piorou. Ou, como o Lázaro falou, você cresceu demais. Faturava 10 milhões no ano que vem, sei lá, foi para 70 milhões. Isso é ruim? Não, isso é excelente. Mas eu duvido qualquer empresa que tenha necessidade de capital de giro, que fature 10 milhões no ano, vai para 70 para o outro, que ela consegue gerar caixa para bancar o próprio crescimento. Tu acha, Lázaro, que consegue quando dá um salto desse absurdo? O Não, mas próprio fluxo de caixa, você tem que trazer de algum lugar, porque o capital é de isso giro vai aí. sair de X para talvez mais de 10x, inclusive. Mas se você está com problema de capital de giro, rezo que seja causado pelo Por crescimento. esse último, né? É maravilhoso quando você está com problema de capital de giro apertado, porque você está crescendo muito. Entendeu? Por quê? Porque se você tem margem boa e você tomar um capital de terceiro, você vai resolver seu problema e sua empresa vai ficar saudável e gigante. Eu tive com um cara aqui outro dia, que é um cliente meu aí da Via Uno, que é uma empresa que esse cara, a fábrica dele já pegou fogo, o Ramon, a fábrica dele pegou fogo. Depois ele entrou em RJ, ele saiu da RJ e hoje o grande problema que ele tem é que ele cresce muito e o capital está apertado por causa do crescimento. Eu falo com ele, glória a Deus, né, irmão? Ave Maria, depois de ter passado por um RJ, depois de ter fábrica pegado fogo, o seu problema hoje é bom, porque você cresce. Ah, mas não é de forma sustentável. É, no caso dele. A margem dele é ótima. O EBITDA dele é acima do setor. Tudo dele é bom e ele está com problema de capital de giro. Por quê? Cresceu demais. Porque ele está crescendo mês a mês, muito acima do que o normal. O que E, ele e gera de ele, caixa ou consegue se e financiar. ele tem como o negócio dele, Via Uno, fábrica de sapato, é compra de curto prazo e venda de longo. E ele cresce muito, ele vai ter problema de capital de giro, mas é um problema bom dessa vez. Ele está feliz pra caramba lá, mesmo com a dificuldade. Parabéns, Ramon, pelo crescimento que você está fazendo. Eu tive um bate-papo enorme com ele esses dias e falei com ele, irmão, hein, que problema bom. Depois de tanto problema ruim na vida, pegou um problema bom pra caramba, tá bombando, voando. Lázaro e Paulo. Estamos abrindo uma rede de hamburgueria em Sorocaba, com cozinha central, sistema verticalizado. É uma ótima, irmão. Seguinte, se você colocar uma cozinha central com 5 hamburguerias, cuidado para sua cozinha não virar custo. Só isso. A cozinha central verticalizar, ela vai te dar margem, é ótima estratégia. Mas você tem que ter um tamanho mínimo necessário para poder ocupar a sua cozinha central, porque lembra que é assim, ó, você cozinha no lugar e você distribui. Então, se a demanda for pouca, você criou mais uma unidade de custo. Era melhor você cozinhar em cada uma das suas hamburguerias. Mas se a sua demanda for muita, você centralizou, você padroniza, você já manda o hambúrguer semi-acabado para o lugar, é super bom. Só toma cuidado, como você falou, que é uma rede de Sorocaba, para você ter criado uma cozinha central com 3 hamburguerias, com 5. Aí eu acho que você vai ter um problema. O ramo ótico é lucrativo? Muito, irmão. Venda, não muito volumosa, mas margens maravilhosas, né, Paulo? Com certeza, a gente tem alguns clientes, ainda mais aqueles que trazem produtos importados, não só da China, mas muito da China. Às vezes, um óculos de marca, você consegue colocar um preço de 6, de 7, de 8, de 10 vezes, a depender de
da armação da marca que você está trazendo. Então, é um produto que tem muita margem se você souber trabalhar bem. A gente tem vários clientes, clientes que são de capitais, clientes que são do interior. Tem um cliente nosso que ele só tem lojas no interior do Maranhão, tem quase 30 lojas no interior do Maranhão, levando saúde ocular a um preço justo e lucrando muito com isso. Vamos lá. Outra coisa, ótica, geralmente, você não tem faturamento de 500 mil, 600 mil no mês. Mas a margem é muito boa, entendeu? Então, ela é lucrativa o setor. Eu concordo, gênero e número grau, o Paulo falou aí. Vinícius, Celane, topa fazer uma imersão em Ribeirão Preto? Eu, Lázaro, não posso, mas se você quiser fazer uma imersão da capital upgrade de Ribeirão Preto, fecha os clientes que o time vai fazer com você. E a qualidade do meu time é a mesma minha. O padrão de conhecimento, de trabalho que o Paulo Vitor tem, que o Raduan tem, e que todo o time da capital tem é o mesmo. Manda um direct aí para mim, eu sou o senhor da capital, que essas Isso. parcerias a gente está amarrando algumas. É isso aí. Ó, Lázaro, aprendo muito contigo, obrigado, fico feliz. É, Tenho quase 3 anos e nunca tive capital de giro. 3 anos de empresa e nunca teve capital de giro. Você tem, né? Porque só você Tem, não se durava está há 3 anos, três né? anos, né? Ó, você está confundindo. Tenho quase 3 anos e nunca tive capital de giro. Tem, velho. Porque para você sobreviver, alguma coisa está pagando o seu giro. E o que paga seu giro é o capital de giro. Talvez Senão ele está há você já três morria. anos e não conseguiu sacar o dinheiro para o bolso. Aí tudo Porque bem. pode ser aquilo lá. Será que é a margem? Será que é o ciclo financeiro? Ou você está crescendo muito e não dá para tirar? Porque cresce, compra estoque, cresce, compra máquina, cresce, bota mais gente para trabalhar. É. Eu quero, manda aí, resultado. Galera, vão perguntando aí que faltam 12 minutos para acabar, hein? É E verdade, nós a vamos live é voltar, rapidinho. essa live volta toda semana. Avisa todo mundo que nós É, mas a voltamos. gente parece assim, né, Lázaro? De surpresa. É no dia que Sempre. dá, né? É no dia que dá, mas nós vamos estar aqui toda semana. Então, para isso, para você não perder a live, é só seguir o Paulo Vitor, seguir o Lázaro, que a gente aparece aí. É, eu estarei na imersão de novembro, Lázaro. Rodrigo, muito obrigado, Rodrigo. Boa, Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Eu já estou no Summit, eu já estou no Summit. Lázaro, boa. como escalar um negócio com menos de 100 mil reais de capital? Rapaz. Que negócio, né? A Porque primeira se pergunta é você essa, for do que tráfego, negócio? se você for do marketing digital e vende É, infoproduto, 100 mil reais você pode fazer um estrago quando você acerta. Vou dar exemplo de um produto que a gente relançou ultimamente, que é o Formação de Leads e Gestores Financeiros, que sou eu e o Lázaro ensinando vocês a estruturar o financeiro. É um treinamento que tem muitas horas, muitas ferramentas, está tudo gravado. Então, assim, o que eu posso dizer é não é sempre assim. Nem pra gente, tá? A gente investiu, sei lá, 15 mil reais e voltou mais de 130 mil. No começo estava dando ROAS de 30 e tantos, agora está dando ROAS de pouco. Falei, caramba, peraí, aqui tem coisa. Então, é 100 mil reais para escalar o quê? Porque se for no marketing, no tráfego, isso daí é muito dinheiro, tá? Até. É, Lázaro, boa noite. Distribuição de lucros entre sócios pode ser feito unilateral ou somente quando ambos puderem retirar de acordo com o resultado operacional. Irmão, se um sócio retirar, o outro tem que tirar. Você não pode fazer distinção, a não ser o seguinte: um sócio tira, o outro abre um crédito. Né? Você vai adquirindo, vai fazendo um crédito com a empresa e depois ele vai ter que pegar o dinheiro dele. Você abre um conta corrente. Mas distribuição unilateral, a única coisa que eu acho que vai causar na sua empresa é briga futura. Muita. Entendeu? Cara, se um É porque tirar as 10, o outro pessoas tem que tirar erram muito 10. isso, Lázaro, que às vezes o cara tá sacando e o outro não, porque ele trabalha e o outro trabalha. Só que ele está confundindo o É, Prolabore com é, distribuição de lucro. Então, as pessoas confundem muito o momento e o motivo do saque. Se você trabalha, você ganha Prolabore, mas se deu lucro, você distribui parte do lucro. E se tiver caixa. Então, assim, as pessoas ainda erram muito esse basicote. Quanto que eu ganho por estar trabalhando, quanto que eu ganho por ser sócio, quanto que eu antecipo do lucro. Isso daí, inclusive, no Summit, nas imersões, a gente explica. é isso aí. Que a não ser, não, Lázaro, mas é o seguinte, não é nem salário, nada, é distribuição de lucro mesmo. Um só Aí tá pegando, ferrou. o outro não. Então abre um crédito.
Contas paga a pagar, juros. né? Pensa o seguinte: você abriu uma conta corrente, você tirou 40 mil, o outro não. Aquele cara que não tirou, os 40 mil dele tem que ter os juros aí também. Não pode ser fixo para essa vida, não, porque você pegou o seu dinheiro, cara. Mas tem que ter. Ah, não, mas aí ele pega os 40 mil daqui a um ano. É 40 mil mais a correção, brother. Porque senão não é justo, não é fair. Ah, mas ele quis um caramba. Né? Vamos lá. Faltam 9 minutos. Faltam 9 minutos. Dá para responder mais umas. No início do negócio, na parte financeira, qual deve ser meu maior foco, irmão? Contas a pagar e receber. Você começou o negócio, não inventa muita moda, não. Tá no zero. Entrada e saída, só essa. Quando você vai crescendo, aí tu vai criando coisas. Primeiro, começou, continha azul lá do Itaú, qualquer sisteminha, entrada e saída. Porque tem cara que mal começou o negócio, ele quer ter DRE Balanço. completo, ele quer ter uma controladoria, quer ter governança. Não, primeiro progresso, depois ordem. Minha opinião, entrada e saída, mas muito bem controlada. Depois um cara para fazer um só, contas a pagar e receber. Depois você bota um no conta a pagar, um no conta a receber. Aí depois você vai para uma controladoriazinha, que aí você já começa a ter um DRE, planejar um fluxo de caixa bacana, e vai caminhando, um de cada vez, porque senão você ingessa o negócio. Tem mais alguma dica, Paulo? Não, porque hoje qualquer sisteminha, se você lança bem, ele mesmo já monta a DRE. É. O que você precisa é só ter um plano de contas bem estruturado e ter a religiosidade de não deixar de lançar. Às vezes só erra porque a gente deixa de lançar. É. Então, lança, faz uma boa tesouraria, que é isso que o Lázaro falou, contas a pagar, conta a receber, cobra quem está devendo, negativa o inadimplente. Pronto, fez isso bonitinho, você, o sisteminha já dando DRE, inclusive. Ó, Lázaro e Paulo, o que vocês acham da nova reforma tributária? Eu acho o seguinte, irmão, se simplificar já tá bom. Total. Lázaro, você puxa saco do governo que você fica babando o ovo da nova reforma tributária. Irmão, nós vivemos 500 anos com um arcabouço tributário gigantesco que causa efeito colateral em todo mundo. Então, quando você tira do papel qualquer coisa que simplifique, já tá ruim não. Se vai ficar bom, nós vamos descobrindo devagarzinho. Mas qualquer coisa que simplificar e facilitar a vida já ajuda. Que pagar menos imposto, eu duvido. Mas simplificou, já minimiza erro e já tá bom, né, Paulo? É, o ideal seria simplificar e pagar menos imposto, mas tu acha que o governo, ainda Não é. mais esse, vai fazer algo para ele arrecadar menos? Claro que não. Mas se pelo menos ficar mais fácil de entender, porque hoje tem muita gente, inclusive está assistindo a gente agora, que está no simples e, não, e achando que deveria estar no simples, está pagando mais caro estando no simples do que estivesse no lucro presumido ou no lucro real. Então, como é tão confuso e nem às vezes teu contador sabe ou quer que tu saia do simples, simplificar mesmo é melhor do que do jeito que tá. Ó, teve uma pessoa que fez um negócio aqui, eu vou fazer uma promessa, ó. Lázaro, eu vejo muito você falando dos seus acertos, sua história de sucesso, mas queria saber sobre os erros. Eita! Tudo aquilo que você não deve fazer como empreendedor e toda vez você errou. Moça, eu vou fazer o seguinte: você não é a primeira pessoa que me pergunta isso, não. Diz que o digital todo mundo conta vantagem. Eu não sou do digital, eu sou um cara do off, eu estou aqui por um acaso. E vou dizer para você o seguinte: eu vou fazer um vídeo qualquer dia desse e vou enumerar didaticamente todos os erros que eu já cometi na minha vida de A a Z. Mas vou dizer que 80% está relativo a pessoas. Tá, vou colocar os erros que eu já assumi coisa que eu não estava preparado para assumir e tal. Mas 80% ou mais foi relativo, foi más escolhas de pessoas, ter colocado gente no lugar errado, gente certa no lugar errado, gente errada no lugar certo, uma série de coisas que eu errei, que eu perdi dinheiro, que eu não perdi, que eu atrasei minha carreira. Vou dizer, principalmente na multinacional, porra, questões políticas que eu não soube administrar, é, uma série de coisas. Eu vou fazer um vídeo gigante sobre isso depois, foi bom você perguntar, porque você não é a primeira, mas pode dizer o seguinte, cara, eu costumo falar que eu não erro, eu aprendo. Eu aprendo com meus erros. Errar uma vez, todo mundo vai errar. Errar 5 vezes o mesmo erro, aí é uma burrice gigantesca, ninguém pode acontecer. Eu vou fazer um vídeo falando disso. Ei, Lázaro, tu lembra que a gente fez no nosso encontro do Mastermind da Obsessão, que a gente fez Sim, um encontro só para dizer o que deu errado? Aí todo mundo subia lá na frente e a gente, os membros, a gente trazia
A pauta, ó, só pode contar o que deu errado, como que você resolveu o problema e se voltasse no tempo, como evitar. Tu lembra disso? Se puxar ali também dá para catalogar muita coisa, viu? O lance é que eu não vou poder falar dos outros, né? Se pudesse Acaba. passar aquilo, mas eu vou falar dos meus. Mas olha, é verdade, foi um aprendizado enorme. E eu vou dizer, cara, a gente aprende mais às vezes com os erros nossos e os erros alheios Sem do dúvida. que com o próprio acerto, porque o acerto a gente esquece rápido. Tudo que é gostoso, que é prazeroso, ele não marca, ele não deixa cicatriz. No O erro deixa acerto a gente cicatriz. cresce, no erro a gente amadurece. É, exatamente, parecia minha avó falando, mas é isso mesmo. Entendeu? É, né? Pô, foi bonita essa frase. É bonito, né? Mas repete aí, repete, parece minha avó. Vó No, Geralda. no, no, no acerto, nem lembro mais. No acerto a gente Nossa, cresce, no erro a gente amadurece. coisa da minha avó Geralda. Mas é verdade. Acabei de receber uma promoção para gerente, Lázaro. Quero uma ajuda para mudar a cultura da empresa em algum aspecto. Resultado, vai para o Summit e depois vai para a imersão, que a gente tem horas e horas e horas falando de cultura. Cultura tira a estratégia do papel. Cultura tira o plano tático do papel. Cultura é aquilo que move a empresa na direção do seu planejamento. Se você não planejar também, eu não tenho planejamento estratégico nem tático nem operacional. A cultura não serve para porra nenhuma. Você tem que ter um plano que a cultura vai tirar ele do papel e vai ser legal. Vai lá para a imersão que eu te explico, sabe por quê, irmão? Fernando, não dá para falar sobre isso em 1 hora, 30 minutos, não, cara, você precisa de tempo. Para você, Paulo, eu tenho 4 centros de serviço de veículo pesado. O que você acha, rapaz, da reforma tributária para prestação de serviço? Cara, a reforma tributária para prestação de serviço, já vou dizer o seguinte, ela vai aumentar o seu imposto, né? Tudo que é serviço, na verdade, né? É, Tudo que é é, serviço, em tese, vai ter uma base de cálculo maior. O que vai acontecer, no final das contas, quer saber? É o cliente vai pagar mais caro. Ou tu vai diminuir tua margem. Se todos os teus concorrentes vão ter um imposto maior, lógico, não dá para ganhar da informalidade. Do cara que só nega imposto, você não consegue ganhar nunca. Na reforma antiga, na passada, na futura. Agora, meu amigo, se você cobra mais, se o governo vai tirar um pedaço maior, você vai ter que repassar para o cliente, você e todos os seus concorrentes. Ó, Lázaro, como abordar uma pessoa? Por exemplo, eu poderia te abordar na academia para saber mais sobre o seu trabalho? Não, velho. Eu tô lá na academia, eu tô malhando. Pelo amor de Deus, vai conversar comigo que trabalha lá, não, nem pedir dica, não. Me dá um Academia no abraço, máximo. manda um Quer joinha, treinar mas não vai. comigo? Me aborda na academia para a gente treinar junto. Mas não vai me tirar minha distração, não, meu foco. Meu foco lá eu tô para treinar. Se você quiser conversar comigo lá, vamos conversar sobre treino e treina comigo. Mas não vai ficar me perguntando nada lá, não. Entendeu? Porque não vai rolar, Vai brother. pro Summit, pô. Vai pra Vai pro imersão, que aí tu Summit. pergunta o que tu quiser, pô. Ó, vai estar falando. Isso aí é pro Paulo. Paulo, vai ter alguém falando sobre transformação de tecnologia no Summit? Vai. A gente vai ter a Adapta.org. Eles acabaram de fazer um evento com mais de 7 mil pessoas. A Adapta.org hoje é o maior ecossistema de transformação digital acho que da América Latina, inclusive. Então a gente vai estar lá com o Matheus, e ele vai ter uma pauta só para falar sobre essa questão de implementação dos assuntos que importam na gestão empresarial, que envolve tecnologia e inteligência artificial. Porque inteligência artificial sozinha, sem gestão, não resolve muita coisa. E gestão, sem trazer o benefício da tecnologia, também ela não conecta. Então, esse summit inédito com essa grade de inteligência artificial. Então, se você já participou de algum summit, não participou, porque ele é o primeiro que a gente traz com a Adapta.org de parceiro em inteligência artificial. Então, aproveitando que deu 21 horas, Lázaro, 3 e 4 de outubro, 2 dias inteiros, manhã, tarde e noite. Lázaro do Carmo, eu, Paulo Vitor, Rado Mamelo, Ike Batista, a Mateus Adapta.org, falando de gestão que importa: comercial, financeira, cultura, estratégia, expansão, adaptação e tecnologia, vários painéis. Então, além de você aprender para um caramba, além de você ter ROI e implementar ou ganhar 10, 20, 30 vezes o valor do investimento, só dos conhecimentos lá, ainda lá um balcão de negócios, porque só tem lá gente com a caneta, empresário e gestor que está aí na caminhada, não é isso, Lázaro? É isso aí. O Paulo Vitor, responde a última.
No início de um negócio, na parte financeira, qual deve ser meu maior foco? Manda Pronto. para ele e a gente fecha. Teu maior foco em gestão financeira é não perder o olho do dinheiro. Não vai complexibilizar tanto. Eu adoro complexibilizar, adoro planejamento, dashboard, etc. Foca no simples. Contas a pagar, como você falou, contas a pagar, contas a receber, plano de contas. Olha para o número. Responde três perguntas. Eu estou gerando caixa? Sim ou não? O meu caixa banca meu crescimento, sim ou não? Eu preciso trazer dinheiro de fora para acelerar isso, sim ou não? Faz essas três perguntinhas e mantenha o olho no caixa, que não é para ter erro. É isso aí, galera. Agora eu vou terminar meu vinho, né? Na próxima eu abro um vinho aqui também, Lázaro. É o seguinte, cara, vou falar pra vocês. Você que é dono de adega de vinho, me separa uns Brunello bacana, manda pra cá, que eu faço a live tomando o seu vinho e faço publicidade. Manda É pra mim, isso. manda pro Paulo Vitor. Tá pedindo vinho, pô. Do Brunello, tem que ser Brunello, tem que ser Chateau Lafite, alguma coisa nesse nível. Eu faço publicidade pra você, faço a live, manda um pro Paulo, manda um pra mim. Então tá bom? Um Já que é pra abraço. gerar. Segue aí o Lázaro. Me Um segue lá abraço, também. turma. E vamos Fica lá. com Deus. Tchau, Até o tchau. próximo encontro. Abraço.